Muito bem-vindo a mais um podcast Entre Sessões. Eu sou a doutora Elisane Dietrich, referência em coluna. E eu sou a doutora Natália Matoca, especialista em coluna. Hoje trouxemos um convidado que veio de um local bem quente, que trouxe calor Bom, para nós aqui. Antes de apresentá-lo, roda a vinheta. hoje nós vamos falar com o Dr. Rodrigo Albuquerque. Ele é cirurgião dentista e hoje a gente vai ter o prazer de entrevistá-lo, conversar um pouquinho, né? Porque nós aqui como fisioterapeutas, nós vemos uma relação muito grande entre a fisioterapia com os dentistas, com a profissão de odontologia. E nós queremos conversar um pouquinho, fazer esse bate-papo que vai ser muito interessante. Mas antes, conta um pouquinho de você para nós aqui. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, uma honra também, porque a gente leva o que a gente faz na odontologia e principalmente com outras áreas e levando essa contribuição para fisioterapia, para medicina e para outras áreas, inclusive para o esporte. Isso é muito gratificante, porque a gente vê realmente a condição real onde a gente se enquadra dentro da área da saúde. Exato. Não setorizando, e sim unificando e Integrando, globalizando. né? Isso é essa condição que a gente está hoje aqui, conversando um pouquinho para a saúde dos nossos pacientes, é muito rica e eu acho que é muito, além de tudo, muito valiosa na nossa profissão. Com Então, muito certeza. obrigado pela essa oportunidade também. Nós que agradecemos. Hein? Mas é isso mesmo. A gente percebe, assim, nós como fisioterapeutas, lá no Instituto, a gente percebe muito que o paciente, quando ele chega com dores de coluna ali, e ele está em tratamento odontológico, nós percebemos que há um aumento dessa dor, há uma sensibilização um pouquinho maior, né? A gente consegue observar muito bem essa interação. E eu queria saber de você, doutor, como que você vê essa interação, essa parte oral com a parte musculoesquelética, como que você enxerga tudo isso? Olha, isso é uma condição assim que é muito, talvez, pessoal e intrigante também talvez pela minha questão também de observação e pela minha formação. Me permitam, mas eu já tenho mais ou menos mais de 25 anos de profissão e assim que eu entrei na odontologia atuando de fato legalmente, lógico que eu não atuei ilegalmente, né? Mas a gente acaba atuando na odontologia da graduação, também atendendo os pacientes Sim. da universidade. Uhum. E eu já saí da universidade já entrando em um curso de ortodontia. E isso me fez, logicamente, um reconhecimento dentro de uma área que pouco ela é explorada na formação, porque são condições de estruturas técnicas que você não aprende. A odontologia, de fato, ela acaba sendo muito tecnicista. Você aprende muito inicialmente na parte fisiológica, aprende muito sobre a parte anatômica, as coisas de princípios básicos dentro da saúde, da formação da área de saúde. Porém, quando chega mais ou menos no meio da faculdade, ou 2/3 da faculdade, elas são voltadas para a parte técnica, aplicação técnica, diagnóstico e resolução. Então, o dentista ele é altamente resolutivo. E aí se perde muito sobre os conceitos reais daquilo que tem que estar no seu âmago, né? no Isso. interior da sua profissão. Isso está se voltando aquilo que não deveria ter se perdido, na verdade, né? E uma condição importante é essa relação. Por quê? Porque grande parte da fisiologia do funcionamento do paciente, do corpo humano, passa por todos os setores. Então, quando eu percebi que na ortodontia eu tive uma experiência que os estímulos que eu estava fazendo para que aquela correção dentária acontecesse, para aquela posição daquela parte mandibular nesse osso inferior se relacionasse melhor, eu comecei a perceber que o corpo do paciente também estava modificando. Ué, como é que o corpo modifica e está me modificando os dentes? Será que isso pode ser o inverso? E foi aonde que eu fui canalizando outras áreas da clínica que foram me dando oportunidades quando eu abri minha clínica, de estar voltando a ter a experiência com outros tratamentos maiores, que são tecnicistas, né, como próteses, Sim. mas que são também relacionadas à reabilitação de reestruturação daquilo que estava desequilibrado. E aí eu entrei nesse segmento de ortodontia, que já estava, com outras áreas, que são áreas de reestruturação,
E automaticamente eu comecei a perceber que tem muito mais coisas para que a odontologia pudesse, na verdade, debruçar e também ajudar, auxiliar. E essa relação de odontologia com fisioterapia me fez muito sentido. E aí que a gente foi galgando para olhar o quanto a gente pode realmente ajudar como técnicos, mas não só como técnicos, Exato. e sim como profissionais colaboradores para que você consiga ter um resultado. Porque eticamente a gente fica meio aquém daquilo que Amarrado, né? você é amarrado a uma condição, Limitado ali. limitado. Você quer fazer uma avaliação do corpo do Um paciente. pouco mais aprofundado ali. Nossa, e como é que você vai fazer uma avaliação no corpo de um paciente, né? A gente pode depois falar sobre. E o paciente não pode ficar nu. Exato. Entende? Como é que você vai para um consultório odontológico e pede para o cara ficar de biquíni ou de roupa de íntima, né? Que seja de biquíni, Sim, de sunga e porque tal. tem que analisar, você tem que estar ali com o paciente exposto. Mas você não é dentista? Mas Que você isso vai tem a ver, o que ver? tem a ver com o É meu dente, complicado, sabe? é. Então, e aí foi E é cultural, né? Isso, porque fica eu falo, estigmatizado, é. né? Exato, Putz, aí- exato. E isso complica muito. E É. só quem perde é o paciente, né, Nath? E é o que a gente sente também, né? Porque o paciente chega para nós com uma queixa de dor, mas aí a gente pega e fala assim: opa, vamos olhar o seu primeiro contato. Ele, ué, mas o que que meu dente tem a ver com isso? Exatamente. Ele olha primeiro e fala: o que que essa japonesa vai fazer? Mas conforme vai recebendo o toque, os estímulos, ele, opa, faz muito sentido na cabeça do paciente. Aí, Ele começa a entender aquilo. Isso é verdade. E o mais engraçado é que isso, como praticamente acreditam os pacientes, porque não escutam isso das entidades médicas de fato, né? Não tem esse conhecimento disseminado em relação a quais são as terapias que se existem, né? Tem a terapia oriental, a terapia... Quais os caminhos, né? As integrativas, tem aquelas que são alopáticas, né? Enfim, Exato. tem as terapias cirúrgicas, que tem que fazer a intervenção cirúrgica, de fato, e as terapias que têm a ver com odontologia. O que Como tem a ver assim? meu dente com a minha estrutura corporal? Quais são os estímulos que tem? Então, assim, a gente abre um leque muito grande, porque tem muito assunto, o assunto é complexo demais, mas o insight da gente ter, assim, alguma percepção um pouco diferente do que aquilo que a gente tem visto de fato, eu acho que faz com que a gente, como profissionais que tem essa percepção, saia um pouquinho da casinha. E é preciso sair da casinha. E os pacientes acham que você está fazendo sempre algo fora. Né? Então, uma terapia que é a neuroterapia de propriocepção, que coincidentemente eu fui apresentado e fez muito sentido para minha preenchimento de lacunas dentro da minha área, e aí com isso eu acabei sendo um colaborador da técnica também aqui na implementação no Brasil. Vocês aplicam, inclusive, na clínica, né? Que é do reload proprioceptivo, não é para menos, mas Exato. justamente porque faz aquela condição da estimulação fina ser um diferencial por uma questão neural, que é um assunto realmente muito denso. Por quê? Porque não é de prática da odontologia. Você falar sobre a inervação oral ou que está em todo o complexo não faz com que o paciente entenda que os dentes são circuitos que são sensorizados, como eletrônicos. Circuitos eletrônicos ou peças eletrônicas. E com isso é que vai fazer o diferencial para qualquer tipo de estímulo que você precisa ter. Seja ele num paciente com dor, seja ele para um paciente também que precisa de um suporte melhor, principalmente nos resultados das atividades físicas. E aí que entra os atletas, e aí que entra o alto rendimento, e aí que agora eu acho muito mais pertinente a odontologia do esporte ser a odontologia do esporte. Odontologia do esporte ou qualquer técnica que você faça para atender o atleta, eu tenho a odontologia do advogado, eu tenho a odontologia da fisioterapeuta, Exato. do fonoaudiólogo, mas isso não me gera uma especialidade. Eu sou dentista. E ponto, né? E ponto. Então, se eu faço um atendimento ao atleta, eu não sou dentista do esporte. Eu não posso me intitular como dentista do esporte porque eu trato uma pessoa. Uma pessoa que tem a sua atividade física profissional sendo extremamente com uma atividade crítica
da exacerbação da atividade física, do desempenho físico, para poder ele se projetar dentro de uma profissão. Sim. E é uma profissão de fato, mas esse excesso de extrema complexidade a nível de quantidade de atividade feita, o que você tem que verificar é o treinamento, a quantidade de treinamento, o tempo de repouso, a suplementação, o tempo de sono, qual é esse mecanismo, esse gerenciamento desse tempo todo para um atleta, de fato, é a sua rotina dentro da sua profissão. Mas espera aí eu vou botar um protetor oral para poder ele não ter um baque de um traumatismo durante um contato? Ok. É uma especialidade, uma especificidade técnica que tem uma habilidade. Mas o que está por trás disso como ciência? Exato. Exato. O que isso eu colaboro para que você melhore dentro da sua profissão, que você melhore para você melhorar a Que é para sua... o pessoal entender as Exato. questões da graduação, que a gente fala assim, opa, o jeito que você morde, já, mais ou menos a gente sabe sua postura. Ou, o gesto esportivo, ele te traz uma postura, assim. E aí você consegue equilibrar mais. Porque tem as compensações. Exato. Que para mim não me soa como compensação, desculpa. Tá. Para mim soa como uma readaptação do equilíbrio do paciente. Adaptação. Mas a questão das compensações são as questões da reestruturação para manter o equilíbrio, mas aí aumenta o grau de sobrecarga em uma área Uma determinada área. Isso. que você só vai ver quando o paciente tem queixa ou quando esse paciente tem queixa em outro lugar e você não diagnostica que aquela queixa inicial que ele nunca teve é o fator desencadeador de toda a área. Que é a causa. Né? Que é a causa. Então, por isso que é um tema muito complexo, porque aí entra também na parte do controle emocional, do sistema límbico, e aí vai, acha que isso aí nunca vai ter uma correlação de pergunta e resposta, sabe? De ter uma solução. Mas mesmo assim, como é um tema muito complexo, que é assim, para tentar digerir um pouco mais, a questão que eu vejo entre a odontologia não só influenciando, mas colaborando com as práticas de reabilitação, é dar a importância a algumas áreas que, teoricamente, não se tem importância a nível de tratamento. Ou seja, não se vê como um fator de etiologia, sabe? De origem. E se a gente olha para as técnicas que a gente está percebendo agora, que são minimamente invasivas e que ainda permitem que você tenha uma alta responsividade, que são as técnicas de propriocepção, consideram que esses desequilíbrios que a gente tem no corpo, que são os captores de sensores que nós temos no corpo, o visual, o vestibular, o músculo esquelético, os teciduais, viscerais e proprioceptivos, esses ramais proprioceptivos têm muito mais a oferecer. E os ramais proprioceptivos, dentro da nossa área, da cavidade oral, tem muita informação que ligam diretamente a um segmento muito específico e gerenciador do nosso cérebro. Mas você imagina, eu vou entregar o ouro a quem não domina como gastar esse ouro, como segurar esse ouro, como manter o ouro? Então eu falo que não é. Exato. Então pode ser uma crítica construtiva que a gente vem, quando a gente tem uma oportunidade dessa, de falar o seguinte: o dentista ele tem que entender que ele tem muito mais a oferecer, não para ele ganhar, captar, mas para poder auxiliar para que o bem-estar aconteça, para que a gente consiga descobrir novas técnicas e comece a sair um pouquinho da nossa rotina, que é: tô com dor? Anti-inflamatório, analgésico. E é isso que vai me movimentando. Então, assim, dentro da ortodontia, que não tem absolutamente, assim, diretamente nada a ver com isso, como a gente pode influenciar, ou não influenciar, mas colocar algo mais dentro dessa receita, para dar aquele saborzinho melhor. Eu acho que é mais ou menos nessa linha que eu hoje estou me debruçando da minha profissão. Poderia estar me aposentando, né? Inclusive, né? Mas a gente fala que é sempre sobre o paciente, não é nunca sobre nós. É sempre sobre ele. É como a gente pode melhorar cada vez mais e ensinar ele a se autoconhecer para ele poder mesmo ter essa direção.
Ah, então eu vou aqui, vou fazer isso, isso, isso. Se conhece, se conecta e com isso ele consegue fazer as evoluções, né? Mas é sempre sobre o paciente, nunca vai ser sobre a gente. Esse que eu acho que é o grande negócio da área de saúde. A gente tem que, lógico que a gente tem que pensar que a gente tem que se satisfazer com aquilo que a gente mais Sim, gosta. Sim. Essa é a nossa identidade. Sendo que fazer isso de maneira vinculando a nível profissional a parte financeira, eu acho que isso impacta muito no quesito, principalmente de reconhecimento. Parece que o dentista ele só apenas já tem que olhar por esse lado de captação. Se monta várias estruturas dentro das especialidades e as especialidades acabam se coordenando para as áreas de mais interesse de retorno financeiro. Isso acaba caindo um pouquinho da parte científica. Então, da mesma maneira que no Brasil a gente vê muitas escolas relacionadas aos laboratórios de academia, de parte científica, voltadas para apenas as pesquisas e o pesquisador fica fadado, entre aspas, de ser uma pessoa que tem poucos recursos. sim. Por quê? Porque ou ele leva isso para fins institucionais e a instituição não tem um estímulo e por isso a gente fica realmente, de novo, aquém a um desenvolvimento. Então, a gente olhar para que muito do que a gente não tem de retorno, de fato, financeiramente, a gente tem isso como ou uma autoridade ou como um prazer de fazer com que a área de saúde seja a complementação do que Exato. aquilo que a gente almeja, de fato. Lógico que tudo vai fazer com que a gente consiga captar os recursos para que a gente possa gerar e fazer com que o nosso trabalho seja desenvolvido, né? Mas é tudo consequência daquilo que a gente idealiza e acredita. Isso mesmo. Uhum. Então, é mais ou menos nessa linha que eu penso. Lógico que quando você está no início de carreira, você está trabalhando para você poder gerar aquele círculo e fazer com que aquilo se mantenha constante. Então, não é falar de ciência quando você Sim. já tem um conforto financeiro, não é isso. Mas que você entenda que se você fizer uma boa ciência, se você entender as inter-relações, se você entender que muito você pode ter dos colaboradores, você não precisa saber de tudo, você consegue entregar os resultados para os pacientes e eles vão te reconhecer, que é o que Exato. acontece de repente com É vocês, isso é o mesmo. que acontece com a gente. De certa forma, a gente vai conseguir sempre fazer com que a roda gire, sem afobação. Por quê? Porque a gente tem lá os nossos hábitos já definidos, nossa identidade já feita. E o mais legal é que a gente tem a área de saúde que é vasta para a gente poder trabalhar, Demais. para a gente poder investigar, e, enfim, a gente tem que ser apaixonado pelo que a gente faz, porque senão não vai. O brilho no olho tem que acontecer, né? Senão Não, vai. e o Rodrigo. brilho do olho, ele é maior quando a gente vê que o paciente, ele conseguiu se dar conta disso. Nossa. E é É. assim, é o paciente que não conseguia dar aula com uma hernia extrusa lá na clínica e agora tá dando aula para as crianças, tá tranquila. E ela conhece isso, reconhece isso. E ela entendeu todo esse processo, porque é muito árduo todo esse processo. A dor, né? Não é fácil a gente lidar com a dor. E normalmente, quando os pacientes vão até você e vão até nós, são pacientes com dores assim, daquele jeito, extremos. São dores diferentes, né? Exato. Porque vão com dor no dente. É, E quando você fala que a dor no dente ou que aquela hipersensibilidade está acontecendo, porque eu não posso mais beber uma água gelada, doutor. Eu acho que eu estou com bruxismo, e aí toda vez que eu estou com bruxismo, o meu dentista anterior falou, meus dentes se desgastam, então eu não posso beber nada, eu não posso comer nada, eu tenho muita dor na articulação. Então, isso tudo vai fazendo o quê? Uma canalização do tipo, eu vou ao especialista para verificar o meu problema que eu tenho aqui. aqui. Exato. Uhum. E o problema que você tem aqui não é o causador, É uma consequência, é uma né? consequência de outros fatores que aí, o que se você também não trata e você não reestrutura o equilíbrio que a gente gostaria, para que Fica você naquele possa diminuir ciclo, né? aquelas compensações que a gente falou ainda há Exato. pouco, entendeu, Natália? Então, isso tudo vai fazendo com que você vá afinando. Só que você vai percebendo isso quando você tem essa aplicação técnica. Quando você começa a perceber que muito daquilo que você quer desenvolver no paciente não acontece.
Aí fala assim, putz, por isso que veio esses insights. Exato. Uma Então, frustração vai ali, né? frustrando Vai você como frustrando. resultado. Exato. E aí o Porque eu sei o paciente, potencial, mas por que eu não e consegui? aí o paciente acha que você é um charlatão, que você está só fazendo a roda girar financeiramente, mas não para poder me tratar. Exato. Então, assim, voltando naquela questão das hipersensibilidades, isso eu acho que é um fator muito importante dentro da área de vocês também, porque praticamente alguns fisioterapeutas não perguntam sobre, mas ficam muito voltados para um desequilíbrio da articulação temporomandibular, que é essa articulação que a gente Isso. tem na Até a arcada. gente tem que Oh. perguntar, né, dessa ATM aí. Porque Que é ela muito é complexa, tenebrosa. né? E E é aí, bilateral. Às vezes a gente fala assim, ah, minha ATM, acho que é só um lado. E não é, né, Rodrigo? ela Conta, não conta um funciona, ela pouquinho. não funciona, não Complexo. funciona bem por aí. Pois é, olha, a gente vai ficar em umas 3, 4 horas. Ah, não tem problema, o pessoal entendendo Mas que o não é pessoal só um. entender bem, Acho que isso que é bacana, né? Eu acho assim, a complexidade da odontologia ela não é tamanha, mas eu acho que ela tem uma importância muito, muito interessante, porque justamente uma articulação só, na verdade, um osso só, com duas articulações, Uhum. com comportamentos laterais de movimentos peculiares para a mastigação, para a respiração, para a fonação, muitas áreas funcionais dentro de um mesmo complexo. Existem áreas funcionais, assim, multifuncionais em um determinado órgão só? Difícil. No nosso corpo, se não for a única, é uma das que tem muitas funções atreladas. Então, a gente fala muito do sistema mastigatório e em literatura e outros também conversam muito sobre o sistema estomatognático. É um nome bem denso, né? Mas tem a ver com a estrutura boca de estômago, gnático de maxilares. E sistema mastigatório fica muito mais fácil para que a gente possa digerir melhor sobre a questão mastigatória de fato, mas não é só mastigatória. Então, as funções que a gente tem nessas atreladas a essa musculatura, a essa articulação, por causa dos movimentos de sustentação que tem nas musculaturas e ligamentos, eles têm essas funcionalidades de adaptação de acordo com não só os dentes, mas também com a parte do corpo. E isso aí foi o que realmente foi me dando mais substrato para a gente poder ir galgando e se aprofundando mais, e assim vai. E justamente é o que acontece, a questão da articulação temporomandibular, ou essas questões das hipersensibilidades, eles estão como se fossem terminais de sinalização. Então, a articulação temporomandibular, se ela está com estalo, se ela está com ruído, se ela desloca com facilidade e faz um travamento, é porque não é ela o circuito problemático. Ela gerou ou foi atuando, ela foi influenciada por algum outro circuito de equilíbrio que tem, que é a parte muscular e a parte de estrutura de contato entre aquilo que teoricamente estaria solto no nosso esqueleto, porque ele só está preso por causa dos ligamentos e da musculatura que o suspendem, que é a parte da mandíbula, com uma estrutura base, que é a base do crânio, que é o osso. Também. Então, um osso flutuando sobre um outro osso. As outras estruturas não são tão flutuantes assim. Sim. Então, quando você tem ainda mais duas estruturas laterais, que são articulares, que comandam alguns movimentos de limitação, se você tem algo no centro, que seriam os dentes, a relação entre a arcada superior com a inferior, alteradas, automaticamente altera a minha articulação. Mas o problema é na minha articulação? Não, peraí, a articulação está ali para ser simétrica e simultaneamente fazendo os movimentos que se competem a ela. Numa mastigação ou numa abertura de boca A função simétrica. dela, né? A função dela é essa. Agora, ela vai equilibrar para um lado e para o outro de acordo com quem? Essa relação dos contatos entre as arcadas dos dentes. Então, se os meus dentes eles estão se alterando, ela se altera. Então, eu vou fazer liberações miofaciais para liberar a minha articulação. Minha articulação não é vilã de nada. Exato. Ela tá adaptando, né? Ela está adaptando. Agora, se ela vai falar para mim que eu vou mexer nas questões proprioceptivas musculares e vou melhorar meus sintomas de dor, porque eu estou tentando tirar nódulos que estão ali em processos inflamatórios intrínsecos na musculatura, ok, mas eu vou solucionar o problema?
Então, a gente só está tratando do efeito. Então, a Tratando relação... sintoma só. Então, pronto. Então, assim, eu vejo que a disfunções temporomandibulares são muito boas de investigação, mas existem complexos muito maiores de alterações sobre essas áreas que não limita muito ao fato de ser um especialista em DTM para você poder verificar que você consegue identificar isso e tratar isso. Então, e os tratamentos, eles são cada vez mais simples, menos invasivos, por causa dos fatores, dos processos fisiológicos de resposta àquele procedimento que você faz. Então, você faz uma infiltração, mas melhora muito, doutor, melhorou aqui na minha articulação, e eu fiz na infiltração no joelho, melhorou muito também. Pois é, mas o processo degenerativo, em função de algo que você acrescentou numa área para te dar um conforto, ele é momentâneo e ele pode ainda piorar o seu processo. Isso. Então, isso tudo a gente consegue aprender, mas só que o imediatismo, ele é muito antes. Isso mesmo. Isso, né? É tratar a causa da É. dor. Por isso que a gente sempre foca nisso, né, Nath? É. Em tratar a causa da dor. Porque se eu tratar sintomas, eu não estou melhorando ninguém. É uma melhora provisória ali, 1 mês, 2 meses no máximo, e daqui a um pouco já vem todo aquele ciclo e vem pior ainda, Exato, né? Então a gente precisa cortar o mal, digamos, pela raiz. A gente exatamente. tem que ir lá na causa realmente e É. acabar com o que está acontecendo. Então, assim, a DTM era uma, DTM, que é a disfunção da articulação, gerando esses achados e essas condições onde vocês podem fazer, de repente, analogias e... Não analogias em si, mas é uma condição de... É o que o doutor estava falando. Até o artigo que levou para Amsterdã. A essa relação aqui. A relação oral, que me Isso. fez ir para Amsterdã. Exato. Parabéns, eu tenho que falar, né? parabéns, Meu tem que orientador, falar. tenho que falar. Mas tem que contar desse artigo. Vamos Muito contar, com bom, certeza. muito bom. Não é para qualquer Tem um, né, que Nath? Exato. Isso Foi aí foi uma experiência muito legal, porque dentro dessa nossa passagem, né, da caminhada que a gente vem fazendo, em uma área diferente da área clínica, você atende a parte clínica e antes de entrar nesse quesito que a gente vai falar, porque eu acho que tem muita coisa enriquecedora, talvez, para que outras pessoas também Sim. entendam que a odontologia, ela pode ser um pouco além do que aquela que é ensinada de fato. Puxando um pouco para vocês, além da DTM, só para a gente poder concluir, tem a questão também das hipersensibilidades, que é a que eu falei. Isso. E momentaneamente a pessoa sente um pouco mais de dificuldade de beber uma água ou de mastigar um alimento. De mastigar nem tanto, mas principalmente na questão térmica, da hipersensibilidade ao gelado. E aí sempre se falam sobre retração gengival, retração da gengiva, retração, exposição desse dente. Mas isso não é uma condição aguda que aconteceu porque expôs agora. Não. Isso já vem com um processo de exposição e uma remodelagem que o dente vai tendo. E aí, com isso, você explica fisicamente, visualmente, que o paciente está com uma exposição. Isso é um erro. Por que eu falo isso? Porque o paciente, ele não vem com aquilo que ele veio de herança ao longo do tempo. Ele vem com aquilo pontualmente. Ele não estava com aquilo ontem, não estava com aquilo um mês atrás, mas naquele determinado momento ele apresentou isso. Ele bebia lá o seu refrigerante, ele bebia lá, consumia o que ele gostaria, porém ele nunca reclamou, tempos atrás, que ele tinha uma hipersensibilidade. E isso não é conversado dentro de um espaço da fisioterapia. Um consultório. Não, porque isso não tem relevância para que o paciente possa falar para vocês, fisioterapeutas, o que está acontecendo na arcada dele. Por quê? Porque eles não vão fazer essa analogia nunca. Essa globalização não acontece. Mas acontece comigo. Por quê? Porque eles vão no dentista falar que estão com dor no dente, não estão conseguindo beber água, e aí o outro profissional, sem saber, não é por questão de ignorância, é por questão de dar acesso e a possibilidade da pessoa ter o conhecimento. Às vezes não tem essas preocupações, às vezes, de conseguir canalizar as informações. Isso não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva. Então, o que acontece? Esse paciente ele tem essas adaptações posicionais que a boca tem,
E aí, esses extremos de contato sobre os dentes, o que a gente conversou no início? Que eles são chamados eletrônicos, Isso. componentes eletrônicos sensoriais que dão informação a todo momento ao nosso sistema nervoso central. Gerenciados por um par craniano, por uma condição neural muito potente, que gerencia e coordena, influencia, associa com outras áreas que não tem nada a ver com a área oral. Não tem nada a ver com o sistema mastigatório, estomatognático. E aí, essas condições de percepção, com esse enriquecimento desses tipos de linhas de nervos diferenciadas, que são rápidas, que dão informação rápida, que são as proprioceptivos, eles fazem com que a gente consiga uma resposta e uma adaptação. Uma readaptação do tipo, de um sinal que algo está errado. Então, da mesma maneira que um transistor, um relé estoura, para, o nosso dente não vai parar, mas ele vai entrar em colapso. Ele vai falar assim, ó, deu ruim, hein? Tá ruim aqui. Aqui tá ruim. Aí você olha toda a parte oral do paciente, você vê que ele tem uma bifração. A bifração é quando tem o dente que tá em exposição, tem uma área do dente que foi perdendo o tecido bem na parte da gengiva. Então, você vai vendo que existem outros sinais clínicos que já estão dizendo que existe uma sobrecarga do sistema mastigatório sobre os dentes, que são tecidos duros, mas eles têm sinais neurais, sinais de sensibilidade que vão dar alguma informação, que teoricamente não foi o suficiente para você poder ter um sinal de alerta. Mas você já tem algo ali já... Há um tempo, é uma somatória, né? Uma somatória. Então, foi ontem que começou o processo? Não, não foi. E aí entra nesse segmento desse trabalho que foi feito na Holanda. O trabalho da Holanda foi justamente um caso de um fisioterapeuta com um grupamento dentro de um departamento de esporte de um clube, um clube muito expressivo hoje no país, é um dos clubes de mais notoriedade. E por coincidência, a assistente social desse clube muito generosa comigo, porque ela também viu ali uma possibilidade de tentar ajudar um atleta. É um atleta contratado que teve nesse clube de futebol e ele já tinha passado mais de 15 dias com dores na região do abdutor e também na região lombar. Ele não conseguia chutar a bola. E aí eu falei assim, ó, deixa eu ver a condição oral, não pelas questões relacionadas aos focos infecciosos. Sim. Isso, para mim, é uma outra linha que não só tem uma importância, mas não só é uma importância relevante. Mas o que acontece? Eles vieram trazendo esse atleta com o aval do departamento médico desse clube, sem custo, sem ônus, sem nada, por conhecimento e aproximação e amizade do atleta, em procurar assistente social em função dessa questão que não estava cometendo a ele na atividade, atrapalhando ele. Então, ele era um atleta, mas poderia ser uma outra profissão. Exatamente. Que não consegue exercer as suas funções porque tem algo atrapalhando dor. E como tem, né, Nath? É o que mais tem. É o que mais tem. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, eu vou olhar. Se for um problema realmente infeccioso, ok. Mas não é o suficiente para gerar esse tipo de proposta mecânica, né, a nível de biomecânica. E aí eu fui vendo que o paciente ele tinha pontos de apoio, porque assim, na arcada, você para ter um equilíbrio de qualquer estrutura física, você tem que ter pontas geométricas para que você possa ter uma estabilidade. Sim. Uma cadeira com três pontos de apoio, eles precisam estar com angulações específicas para que poder botar as pernas e não ceder. E não ceder, estar estável, ter equilíbrio. E isso acontece também na questão oral. Se você tem os pontos de apoios bem determinantes, estruturais daquele corpo, daquele objeto, a mandíbula é um objeto, você consegue coordenar melhor o equilíbrio da função muscular, né? Então, o que aconteceu com ele? Ele não tinha isso. Então, esse reconhecimento frente a esse tipo de trabalho que a gente já tinha isso intrínseco, fez com que ele melhorasse. Então, como é que eu vou melhorar isso, Natália? Rápido. Tem que colocar alguma coisa. Quando uma mesa com 4 apoios, mesinha com 4 perninhas, tá bambeando, o que a gente bota?
Um calço. Bota um calço. Um calço, um negocinho ali. Se o desnível do Põe uma Equilibrou. piso Põe uma equilibrou, tampinha. Exato. pô, Põe uma bota uma tampinha. tampinha, o cara bota um. Enfim, bota um papelzinho, pega o guardanapo e pum, calceia ali. O Por quê? importante é ela não Porque mexer mais. não pode mexer, tem que estar Exato. estável. Estável. Ele estava instável, ele estava movimentando. Exato. Quando ele começou a ter uma estabilidade, eu criei a estabilidade dele. Ou seja, ele não tem um ponto de apoio que ele precisava. Vamos ver se o ponto de apoio que ele precisa, se eu colocar, ele vai ter diferença? Como que o corpo vai responder? Ah, eu vou fazer com que ele faça um teste de Romberg. Tá louco. Eu não quero uma coisa subjetiva. Eu quero uma coisa quantitativa. Eu quero entender se ele melhorou qualitativa, mas se ele melhorou quantitativamente. Então, é uma outra linha. Então, assim, dentro Exato. do meu consultório, eu tenho lá instrumentos de precisão que eu possa medir e saber se o que eu faço está tendo alguma interferência no corpo. Maravilha. A termografia, essa imagem infravermelha, ela mostra isso muito para o paciente, mostra para quem está examinando e, principalmente, ele retrata se aquilo de fato foi bem feito ou não, ou se deu resultado ou não, foi bem feito, mal feito. Exato. Se mudou algo, qual foi a minha interferência de fato, né? Uhum. E aí, a gente, ao fazer esse tipo de intervenção oral com um dispositivo de acrílico, a gente desenha, ele é padronizado, mas o padrão de ponto de apoio não é. Cada um tem o Sim. seu. Sim. E aí, coloquei nesse menino e ele fez o registro da imagem infravermelha. Por quê? Porque, olha, ele veio para mim para fazer o quê? Uma avaliação e saber se existia uma influência. Viram que não tinha nada, entre aspas, de foco infeccioso. Era estrutural, biomecânico, apoio. Mas eu tenho que mostrar. Como é que um dentista vai mostrar alguma coisa? Ah, isso eu já sabia. Mas, Concorda? exato. Então eu tenho que mostrar, vou ter que falar a prova. Ó. Então tá aqui, ó. Eu fiz esse procedimento e influenciou nisso aqui. Olha que legal. Será que ele vai melhorar? Vamos ver se ele vai. Como é que vai ser a coordenação dele na atividade. Ah, ele melhorou. Opa, então tá bom. Ah, mas aí o atleta achou que melhorou. Ele fez o quê? Ah, já tô bom. Parou. Parou. Parou de usar. Aí ele piorou. Aí ligou desesperado. Então o que que a gente fez? O registro antes, fez o registro depois Uhum. e fez o registro depois que ele parou de usar. A intensidade de dor dele era 7, passou para 2, voltou para 9. Voltou Aumenta. não, foi para 9. Foi, né? Ficou ótimo. Então esse foi um trabalho na Holanda, foi muito legal ter essa oportunidade de ter tido essa exposição lá num trabalho, numa condição dessa internacional, falando sobre a dor crônica e a influência do sistema oral junto com o tratamento de fato e a intensidade que essa questão proprioceptiva faz de fato numa mudança rápida e automatizada. E uma coisa que o Rodrigo falou que é interessante é que você fazendo a termografia, o antes, e aí faz a técnica, o depois, porque geralmente o pessoal fala assim, é terapia, tal, vai aumentar a temperatura do corpo, vai ter as alterações, e a gente tem percebido que tem baixado a temperatura. E aí o corpo ele tende a modular um pouco melhor. O corpo ele equilibra mais. Então, o paciente num todo, no geral, ele fala assim, nossa, eu melhorei, eu tô conseguindo dormir melhor, eu tô tendo um sono mais de qualidade. E é por isso que, já vou deixa aqui, né, para todos, que ano que vem a gente vai estar fazendo o nosso tratamento termoguiado, que é justamente com a termografia, fazendo todos os movimentos, termoguiado, para ver justamente essas oscilações e ver a resposta que isso traz para a bacana. gente. E o que é muito importante, você estava falando do atleta, ele chegou com uma nota 7, saiu com uma nota 2 e voltou para uma nota 9, né? A nota 2 não atrapalha ele. Não. Só que uma nota 9, sim. Uma nota 7, sim. Sim. Então, o Limite. paciente, ele precisa entender, ele precisa se entender e ver como que o corpo dele responde a todos esses estímulos. Então, se eu tô com uma placa e ele me dá uma estabilidade melhor, eu consigo exercer muito melhor minha função. Se é atleta de futebol, já não vai ficar mais no banco. Já vai conseguir voltar ali pro... O apelo de verdade é essa questão pontual De entender, né, o Não. tratamento. Não, também. sim, sem... Porque não é simplesmente Não, não é. parou de doer, ou diminuiu minha dor, eu já não vou usar Igual mais. quem toma remédio para pressão. Começa a tomar remédio para pressão, eu falo isso por causa da minha mãe. Começa a tomar remédio para pressão, a pressão normaliza, acho que pode parar de tomar. Mas não.
Você precisa Você tomar, tem que você ter. precisa Existe ter. uma constância, mas tem que saber qual é o fator causal, Exato, né? Senão Exato. você fica sempre refém de algo que vai sendo uma exato. muleta para a sua sobrevivência. É. A questão dos atletas em si, assim como qualquer outro paciente, ele tem que aprender qual é a limitação dele e buscar. Por ser um atleta de alto rendimento e ele depende do corpo para que ele possa desenvolver a sua própria profissão, você subestimar que algumas áreas que não tenham ou te levem a ter alguma queixa de um sinal anômalo que seja, como dor no dente ou dor na arcada, possa ser descuidado porque você não está tendo problema nessa área. Para que eu vou cuidar do meu joelho se eu Não tenho. não tenho nada para fazer com o meu joelho, entende? Eu não chuto uma bola, não faço nada. O meu esporte é outro. Enfim, por que eu vou cuidar enfim, de trabalhar com o meu lado esquerdo se eu sou destro e meu gesto esportivo faz com que eu tenha Uhum. no tênis um forehand da minha mão direita? Então, minhas linhas funcionais das cadeias musculares fazem com que eu tenha um desequilíbrio de posicionamento. Exato. O remo, idem. O remo, mesmo apresentando ser simétrico, ele é o mais assimétrico, porque o posicionamento dos remos, eles são uma mão sobre a outra mão. Então, isso já gera Sim. um Uma comportamento torção. uma torção na Isso. coluna. Então, existem muitas derivações sobre isso. E aí, como isso não é falado, não é identificado como uma importância para o atleta de alto rendimento, odontologia, e voltando, ela só vai entrar no segmento saúde bucal. Você tem que ter os seus dentes limpos, os seus dentes sem tártaro, sem doença periodontal, sem doença gengival, brancos, porque esteticamente, na nossa cultura e na cultura principalmente na maioria dos países, os dentes têm que ser brancos, laminados, com cerâmicas, coisas frutos de cores artificiais. Porém, aquilo que é estruturalmente fisiológico e que interferencia com realmente o processo de manutenção da atividade, permanência na atividade, e aí sim essa questão de valores, de valor financeiro em cima de um jogador é altíssimo. Sim. Isso não é dado como importância. Mas Eu vou a gente colocar um tem exemplo. visto respostas diferentes, né? Que o atleta dá para melhorar a performance. Não, eu falo que isso não é identificado para que o atleta entenda que isso é importante para Para ele. ele. É. Para ele, para si. Para si. Né? E aí, por exemplo, tem um episódio agora, recente, que eu trato um atleta e esse atleta ele teve uma lesão e tirou ele de um jogo importante. E aí, na mesma hora, eu entrei em contato com ele e falei assim, você tem que vir aqui no consultório. Porque a gente precisa verificar se tem algo de errado, porque a gente está fazendo um trabalho e esse trabalho a gente não fez a revisão, você não teve tempo de vir. E ele ficou mais de 2 meses nisso. Só que é um atleta consideravelmente com a estrutura corporal em dia. Não era para ele poder ter dores, contraturas, tiramentos. Alguma Para coisa mim não tá ok, batendo. para mim ok. Aí não tem Exato. problema. Para esses atletas, não. E são pacientes que a gente vê que a dor não tem endereço para uns, tem endereço para todos. Exato. Independente da sua atividade física e Exatamente. do seu comprometimento. A sua avaliação física que é importante para você ver quais são suas limitações, né? Isso mesmo. E a gente percebe isso quando a gente atende um atleta especificamente para olhar essa linha de ação. E ele não foi. E ele não foi fazer a avaliação. Ele não entendeu o que era importante. Passou o jogo, ele não fez o jogo. E com isso, aí perdeu uma oportunidade de estar junto. E o que eu percebo é isso. As coisas não chegam com a devida importância. Exato. Então, quando a gente tem canais que a gente consiga falar, disseminar a informação, fazer com que as pessoas entendam que é um circuito integrado, que... Muito importante, que vai além daquela dor pontual. E olha, vocês trabalham com coluna, que é aquilo que praticamente acomete a grande maioria da população. É a cervicalgia e a lombalgia. Exato. Sim. As dores no ombro é uma outra região, muito ligada com a região da coluna, e que tem a ver diretamente com relação coluna e mandíbula. Então, é ombro
coluna, mandíbula, relação direta. Cervical com lombar, relação direta. Então, se a cervical liga com a mandíbula, liga com o ombro e liga com a lombalgia, a gente pode extrapolar que a lombalgia tem a ver com a mandíbula. E o que aconteceu com aquele nosso trabalho que você relatou aí? Mexemos na boca, melhorou a lombalgia, Olha que aí. foi a área de atuação que a gente conseguiu melhorar os adutores dele para que ele conseguisse chutar a bola. Olha isso. Então, isso foi a relação que mais espelhou aquilo que a gente teoricamente faz de retrato, né? Mas e é tão isso, porque não é regra, mas nós já percebemos lá na clínica que pacientes que passaram pela cirurgia ortognática, a relação de coluna, lombar principalmente, Postura também, né? nossa, Mudar é tudo. Eu sei que nós Olha, estamos mexendo em coisas que postural. dentista fica. Vamos mexer no vespeiro? Vamos Vamos. mexer no vespeiro, que é Vamos, isso que a não gente tem precisa. Vai ter vinheta, vai ter Não, vinheta. tem que ter vinheta, tem que ter. Não, mas essa questão da cirurgia ortognática é diferente. É grita, né? mas assim, é gritante Ai, meu Deus, essa vocês, relação e eu vou hein? pôr você numa Ah. saia justa. Obrigado, tá? Adorei ter vindo aqui, viu? Ah, legal. Valeu. Mas como é Mas que a faz? gente percebeu Vocês isso. botaram meu CRO para cassação? Como é que é o Como negócio? que é Como é isso? que funciona? Como Já sei. pode isso? Muda toda uma estrutura, Muda né? toda uma estrutura e a gente vê muito E é nítido isso. Muito nítido isso. Eu tô em dois segmentos diferentes dentro da odontologia, né? Eu não sou multifacetado dentro da área, fazendo os tratamentos, mas acaba que a gente unifica muito, porque não dá para setorizar. Por exemplo, você vai no cardiologista, ele vai realmente trabalhar a questão da tua capacidade circulatória, cardiológica, arterial, faz os Dopplers e tal, porém, em algumas áreas vai para o angiologista. Exato. Então, é uma área segmentando com outra área, mas eles ali estão confluindo para uma área, uma relação de frequência cardíaca, uma frequência respiratória, um déficit cardíaco, coisas relacionadas a uma insuficiência ou Isso uma mesmo. sobrevida da musculatura cardíaca. Beleza. Odontologia não tem isso. O cara chega lá com dente furado, sensibilidade, limpeza para fazer, prótese para colocar, dente para colocar. Você tem que fazer um implante, você tem que fazer um siso, você tem que fazer uma extração. Como é que um dentista não faz uma extração? Então, ele tem que ser um cirurgião, por isso cirurgião dentista. Ortodontista já é mais uma coisa mais setorizada, mas cirurgias que você leva para o hospital para poder fazer uma reestruturação, diferente do trauma, ele tem um conhecimento biomecânico muito mais próximo da ortodontia e muito mais próximo de áreas que fazem uma influenciazinha, uma interferência que você faz de uma determinada parte vai levar algum resultado para uma outra parte do corpo. Não importa se você tem consciência disso ou não. Isso é Só que fato. isso é fato. Fato. Isso não foi... E assim, eu sou de 75. O primeiro estudo que teve registrado assim, tiveram antes, porque vamos colocar aqui 1899, tem tempo, né? Ô, Foi a classificação de uma maloclusão. Maloclusão é encaixe dentário. tá. Por um médico, Edward Engel. Então, isso foi Muito. atrás, que ele classificou. Já existia? Já existia. Ele só apenas nomeou o nome para os bois. Beleza, passou. A questão quando você... Vou me perder nisso, quer ver? Estava falando uma outra coisa. Mas vamos lá. Então, a questão quando você está lidando com a parte estrutural da relação entre o que você mexe na região oral vai ter uma influência em algum local, isso foi em 1950. Eu não era tanto nascido. tempo. Eu estou em 75. Então, falar que hoje os profissionais que estão atuantes não entendem, tem algo de errado nisso, concorda? Exato. Então, não é para poder a população hoje não estar ciente. Pelo menos a população, a comunidade que trabalha com a área de saúde. Sim. Existe uma influência, sim, e não é uma coisa que eu estou colocando porque eu quero gerar uma autoridade no processo. Esquece. Ninguém está lidando com brios aqui. O foco não é isso. O Não foco é nem é esse esse. agora. O foco agora era... A gente está vendo que algo que você faz na boca, você tem uma repercussão a nível da coluna vertebral. Por que Isso. que a gente é diferente dos nossos ancestrais? Por causa da posição ereta. Por causa das coordenações biomecânicas em relação à postura que a gente tem.
a gente teve umas deficiências. Perdemos velocidade, perdemos questões de mobilidade por sermos bípedes. Bípedes. Exato. Só que para isso, a gente também agrupou algumas outras considerações. Modificação do eixo da cabeça e, principalmente, das adaptações que a gente tem musculoesqueléticas frente a uma área de equilíbrio. Qual é a área de equilíbrio? Coluna vertebral. Então, é cabeça e coluna. O resto são anexos. Exato. Os membros inferiores estão ok, muito obrigado. Se eu tiver que perdê-los, perdi, ok. Membros superiores, idem, mas se você perde o tronco e você perde a cabeça, você não está mais aqui. Exato. Então, a coordenação central, ela está dentro desse segmento. E aí você faz uma reestruturação de uma área altamente influenciada ou influenciável para uma área que, teoricamente, estaria o quê? Equilibrada. Lembra das linhas de compensação que a gente Sim. conversou? Então, a mesma coisa. Então, se você desequilibra uma área que já está desequilibrada, você tem que entregar para ela algo que ela consiga se restabelecer e tenha o equilíbrio melhor do que tinha, porque ela já está adaptada. Aí você faz o quê? Uma cirurgia ortognática. Altamente agressiva. Movimentação e reestruturação da arcada imediatista. Diferente dos estímulos proprioceptivos, que são imediatos, Sim. mas são diferentes. Mas a gente está lidando com estrutura mecânica, objetos, Isso. estruturas físicas. Encaixa um aqui, encaixa dois ali e acabou. A gente não está dando respostas de incentivo. A gente está entregando o presente. Você nem conquistou, você só ganhou. Só ganhou. É isso. Vai dar bom isso? Eu não preciso falar nada. Então, por isso que eu tô numa saia justa violenta. Lá na clínica a gente sabe se dá bom ou não dá bom, né? Dá bom só depois que passa pela clínica. Mas até Então, assim, chegar à clínica, agora, dentro da medicina, toda regra tem a sua. tem exceções. Exato. Então, isso que a gente tem que entender, porque nem sempre o que a gente está dando de discurso é 100% verdade. E tem muitas condições das discrepâncias esqueléticas que são excepcionais, são muito agressivas, que precisam da intervenção cirúrgica. Mas nem sempre as indicações são relevantes em relação realmente a um tratamento que, de repente, não foi um tratamento bem executado. Então, trabalhar hoje com ortodontia sem olhar a coluna é fadado ao erro. É fadado a não um bom resultado. E aí, essa pegada teve na época do boom da ortopedia funcional dos maxilares, que é uma outra área dentro da odontologia, dentro do segmento de tratamento ortodôntico, por causa dessas coordenações que se faz entre o arco superior com o arco inferior, desenvolvimento de face. Super, hiper bacana. É uma escola, assim, se bobear, mais científica que eu vejo dentro da odontologia. Lógico, me pedindo desculpas. Sim. E as outras demais que também são excelentes e grandiosas, mas nessa questão biomecânica, ela é diferenciada. Só que não é usual. Por que não é usual? Porque, imagina, a gente está conversando aqui eu com um aparelho acrílico interposto na minha boca, porque eu tenho que movimentar ou fazer estimulações proprioceptivas de coordenação esquelética para que eu possa rearrumar a minha arcada. Quem vai fazer isso? Uma criança? Seria excelente, porém vai ficar inviável. A criança não quer, às vezes, nem tomar banho quando entra numa lama. Quanto mais... Não vai respeita, não vou botar aparelho, nada. Não vai, não bota. Então, assim, é Mas a difícil. gente tá conversando aqui também, tem a questão do idoso, né? Porque atleta, sim, mas idoso também. Às vezes a gente vai deixando esse cuidado, né, dos dentes. Olha, o idoso é uma... São duas coisas, assim, legais que eu acho bem... Assim, existem algumas atenções que o mundo todo está levando uma preocupação. O envelhecimento, eu acredito que das pessoas, da população por inteiro, em função de todas as nossas rotinas, as nossas evoluções tecnológicas, enfim, fazem com que o nosso tempo seja cada vez mais escasso e que a gente também tenha algumas particularidades, e as particularidades que são aquilo que a gente observa com o envelhecimento. A gente não tinha tantos senãos, né? A gente não tem tantos detalhes
percebidos hoje com as pessoas mais velhas. Tantas doenças que estão cada vez mais se mantendo mais tempo e a gente não sabendo como coordenar. Então, isso é um ganho da evolução que a gente está tendo. Então, são duas coisas assim que vêm muito à frente. São as pessoas que têm problemas neurais e as pessoas idosas, que acabam tendo também outros processos degenerativos neurais. Os idosos, eles têm uns fatores fisiológicos muito diferentes das pessoas mais novas, logicamente, que são as condições musculares, Sim. as questões de Músculos, mobilidade, a mobilidade. herança de todas as adaptações que eles acometeram ao longo do tempo, da vida, e essas considerações, elas deixam também de lado o sistema oral. Então, os idosos acabam usando mais próteses, Sim. não tem uma estrutura óssea que possa dar uma sustentação de suporte, que é onde vai fazer os implantes. As próteses, por sua vez, são adaptadas, elas não são utilizadas e incorporadas. Então, isso faz com que o idoso sofra um pouco com relação a essa parte de mobilidade e estruturação do equilíbrio. Por quê? Porque não consegue manter a identidade da coluna vertebral como era no início, ao longo do tempo. O eixo da coluna vertebral muda, porque o posicionamento direto da cabeça muda, por causa do peso que ela tem frente a uma força reacional, que é a força da gravidade. Sim. E essa força reacional pela força da gravidade faz com que eles movimentem o eixo do corpo. Então, eles ficam mais anteriorizados, eles projetam um pouco mais o tipo de mordida para uma área, desgastam mais algumas áreas dentárias. Olha aí os sinais clínicos. E aí, com isso, talvez não seria a palavra. Talvez isso reflitam aquilo que a gente se tem hoje em relação a tratamentos de dor. Porque se você está ali chovendo no molhado, você está ali tentando fazer algum tipo de retroalimentação ali para você melhorar aquela modulação, para você melhorar a dor, né? Fala modulação, Sim. mas é a terapia porque você mudar os estímulos. Mas você não mudou o estímulo de base, que é o estímulo voltado para alguma coisa que tem uma influência direta naquele comportamento da coluna. Exato. Daquele do joelho, porque a coluna tem a ver com o joelho. São segmentos, não são isolados, mas mesmo que sejam dores periféricas, elas são centralizadas. Então, a gente reconhece nesse nível. E aí você perde no idoso essa capacidade dele ter isso reestruturado de fato. Porque, é meu avô, usa prótese. Tá bom. Tá tudo bem. Ele não reclama. A alimentação dele é só purê. Porque ele nem gosta, ele nem mastiga direito, ele não tá nem comendo, tadinho. Só que isso, lembra, sensorial? Aquela questão sensorial dele, ele precisa manter o cérebro dele ativo na mesma fluidificação dele, para ele poder ter a circulação. E ele não tem o mesmo estímulo. Se ele não tem o estímulo, ele não tem a circulação, porque hoje os cientistas perceberam que existe um fluxo intracraniano que é chamado sistema trigeminal vascular. Sistema trigeminal vascular, trigêmeo, foi o tal do nome do nervo que está dando o suporte, né, à parte oral. Então, se é o mesmo nervo, Rodrigo, sério, por que isso? Porque ele que é o gerenciador, com as influências que a gente conversou mais cedo. Então, você imagina, se você tem um fluxo, um sistema trigeminal vascular intracraniano, porque tem alguém que está fazendo que os comandos se mantenham ativos. Exato. E se você perde um comando importante, que é um comando estrutural, você acha que o cérebro vai responder da mesma condição? Não vai. Então, o Parkinson, ele é um problema de neurotransmissores. Sim. Mas será que o cérebro, se ele fosse estimulado por uma modulação, principalmente oral, será que ele melhoraria não ia responder de outra forma? nas quedas? Será que ele teria aquele incipiente de marcha sendo mais rápido entre o vínculo do cerebelo com o estímulo? Então, fica essas perguntas, porque a ciência vai mostrando isso graças ao que a gente vai vendo na prática, né? Então, isso que é intrigante pra gente. Porque a gente... Acho que assim, na vida, a gente tem que deixar um legado. E a gente não pode perder a curiosidade. Não, né? jamais.
Isso não Isso pode. emociona, porque você tem que entender que não é a questão de missão, por questões de religião, Não. não é por aí. Mas entenda que, independente da sua crença, o mais importante é que você, se você está, você tem que justificar por que você está. Exato. Eu acho que a maior maneira de você ter gratidão por alguma coisa é você retribuir aquilo que você não sabe nem o porquê. E é o que acontece aqui. Ninguém sabe o porquê a gente está aqui. Então, Exato. isso para mim é o que, de repente, eu posso deixar de herança para quem Tá hoje vindo? está vindo Exato. ou aqueles que são mais próximos. Então, esse que é o grande negócio. E que os curiosos, né, os que estão vindo e são curiosos, assim como nós, eles, opa, mas ali ele já foi por esse caminho. Exato. Pera lá, e se eu estudar um pouquinho mais aqui? Não Se eu é? for por esse outro, você já deixa uma brecha. E dali a gente vai. Mas É com muito bom. responsabilidade. Com responsabilidade Porque, total. olha, modestamente, a gente lê aí 10 artigos, talvez, de dia, mais ou menos. Pelo menos, mais ou menos nessa média, é uma quantidade de artigos muito grande, porque a gente vai vendo, assim, vai tentando ver qual é o link, de fato, com que a gente consiga tentar representar o que muitos fizeram, o que muitos já falaram, mas as metodologias ainda não conseguiram ser aplicadas, sabe? E o que mais a gente vê dentro da nossa área de saúde, também na de vocês, com certeza, são inúmeros artigos científicos. Condições de retratação que não parece que não tem valor, porque você acaba ficando dentro de uma nuvem perdida de várias cartas, mas você não sabe nem qual é a carta que você vai sortear, Exato. porque você não sabe qual é a que está realmente sendo consistente com aquilo que a gente está Tá vendo e vendo e vivenciando ali. vivenciando. E aí, pronto, aquela ideia dali não tá legal. Vamos para a Nath que tá melhor, e aí a da Nath é melhor do que. Mas olha, aí eu penso que dela tá boa. Então acaba que a gente não consegue ter um denominador. Exato. Eu acho que como essa condição hoje desse bate-papo e das coisas que a gente faz na clínica é importante, é que a gente não saiba tudo, mas que deixe que alguém possa ser melhor que a gente e que possa também contribuir para poder entender que esses insights são importantes. A gente vai colaborando, aí a gente vai chegar longe. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. E quem tem a agradecer é só o paciente, né? Porque é Sim. ele que vai. E agradece até pra gente também, né? Que Exato. nós também somos pacientes. Né? Exato, até para nós, Exato. exatamente. Iremos passar aí, né, por essas condições. Exato. Mas é interessante todo esse processo, a ligação do trigêmeo diretamente relacionado ao equilíbrio do paciente ali. Isso Isso para mim me encanta. isso é Só que eu tô fantástico. doido, né? Porque não é a minha base de formação, né? Então tem que ser muito. Mas Mas tem outros muito melhores do que eu, que sabem fazer essas analogias, sabem entender o passo a passo, conhecem a parte química muito com primor. Nossa, e encanta, né? Isso aí a gente viaja e a gente vai ficar falando. Porque realmente vamos ficar mesmo. é Salva as muito 4 bom. horas aí. Ai, eu fico maravilhado quando fala assim, dentista biológico, dentista funcional. Eu falo, ai, Mas a interação do profissional, principalmente do fisioterapeuta, dos profissionais de saúde com os dentistas, ela quase não acontece. E deveria acontecer mais essa relação entre os dois profissionais. Porque o dentista ele não está acostumado a trabalhar com dor de fato, porque ele não tem ganhos sobre essa parte gerenciada da Exato. clínica. Então a clínica dele, como ele não tem a aptidão ele tem, mas ele não tem a regulamentação ética do processo, então ele não fica tentando buscar solução para um paciente que não vai procurá-lo em função disso. Exato. Porque Então, só pronto, chega não ali dá. porque tá com a dor ali É. pontual e acabou. Dor pontual, vou resolver um problema estético, um problema de Resolvi autoestima. ali, tchau, vida que É. segue, É. né? O sorriso, na verdade, ele mostra isso. É o detalhe que teoricamente, poucos veem, mas todo mundo se incomoda quando se não tem. Exato. Então, e por trás do sorriso, que é a representação da figura, como se fosse uma tela de um quadro, de um artista famoso que seja, a parte interna desse sorriso são os dentes. Então, hoje a gente está falando dos dentes como protagonistas de algo que está vinculado com outras áreas do corpo que são mais protagonistas ainda. Por quê? Porque são que mais reclamam. São as áreas do corpo que mais você vê as evidências. Então, como esse protagonista da ponta aqui não é
o, o protagonista maior, de uma estrutura maior, corporal, esse cara aqui, Ele fica ele ali. não tem valor. Ele fica aqui. E a odontologia se incumbiu de ficar assim, Fica parada, ali. ficar ali. Quando você precisar de mim, eu estou Tô na eu salinha. tô na salinha, você vai me consultar. Não, Exato. peraí, não é isso não. É além disso, né? É, Pode mais do que isso. e é isso que eu venho falando também com meus colegas de fisioterapia também, assim como vocês. Acho que o fisioterapeuta, o valor do fisioterapeuta, ele é muito mais elevado. O ticket do fisioterapeuta, ele tem que ser muito mais aprimorado, mas o fisioterapeuta de verdade, apaixonado e comprometido Exato. com aquilo que ele faz. Porque ele não tem que entender como vai resolver um processo cirúrgico, mas ele tem que entender quando o paciente vem com uma queixa inicial, como a queixa é incipiente, ele está iminentemente para começar e não começa. Ele tem que entender isso antes. Ele tem que entender como reabilitar esse paciente. E ele tem que saber qual é a técnica que ele vai aplicar. Então, o que acontece? O fisioterapeuta, pela minha visão, ele tem que ser o cara que mais estuda e que cada um dos autores, idealizadores de técnica, preconizam do tipo, essa é a minha técnica, ela funciona para tudo. Caraca. Não é assim Meu que Deus. funciona, né, Nath? Podia, né? Nossa. Podia, ia ser tão mais E aí, fácil. isso Muito mais cansa para uma fácil. pessoa, cansa para uma Mas- formação, porque ele tem que ter, primeiro, recurso financeiro para poder bancar todos os cursos. Exato. Já começa por aí, Já né? começa por aí. Que é um grande empecilho no É. teu início de Você carreira. não tem o microcorrente? Ah, então por isso não funciona. Exato. Ah, você não tem o... Pô, aí o cara tá começando a carreira. Não conseguiu ainda, calma. Mas aí ele sabe de uma coisa que tá aqui. E ele aprendeu que foram as conexões entre os segmentos do corpo. Então, se ele não precisa ter tudo. Ele tem isso aqui, ó. Ele só tem mão e ele... Exatamente. Isso aí. Mas ele tem que saber como aplicar. Exato. Senão Os- também não vai. Então, assim, colocando as questões dos equipamentos, eles são Auxiliadores. auxiliadores. Ponto. Exatamente isso. Acabou. Não tem. Então, agora, o restante, você tem que saber como estimular, porque o corpo, naturalmente, ele já é autocorretivo, Exato. Exato. não é? Exato. Olha que eu sou quase um fisioterapeuta, hein? Ó, praticamente Formação. fisioterapeuta. Mas o corpo Mentira. ele vai se Mas, exato. reorganizando. Então, mas isso é por causa dessa globalização que eu acho que tem que ser... Acho não, acredito, tenho muita fé que isso vai acontecer. Vai ter essas mudanças, Nessas né? mudanças, na evolução da nossa... acho que é da nossa humanidade. Exato. De perceber isso, a fragilidade e o interesse que a gente tem hoje é de se autoajudar, mas e resolver por si próprio as as coisas que acometem a nossa saúde. Saber por consciência. Então, aproveitar que tem muita tecnologia, que tem muita informação, Exatamente. que é muito fácil, porque antigamente você ia na Barça para poder você procurar. Não, Você não tinha isso não, né, Natália? Isso era coisa minha. Não, eu nem lembro. Mas o Sobola já decorou Enciclopédia, e... olha só, a enciclopédia. É. A biblioteca, você tinha que pedir os artigos científicos dentro da biblioteca, você não tinha acesso aos portais que se tem. Então, assim, Era tudo muito difícil. muito difícil. Muito difícil. Hoje você aprende técnica não pelo livro, pelo YouTube. Você aprende no tutorial do influencer da vida. Você aprende muita coisa hoje já dada no mercado, só se você botar lá as palavras-chave Exato. num terminal de busca. Mas a essência que você tem que trazer é aproveitar essas ferramentas fáceis de acesso, entregar mais coisas para que você possa aprimorar mais e ser melhor do que era. Senão, cada vez a gente está mais para trás. Evolui, né? A Tá, gente né? evolui e a máquina Exatamente. vai superar isso. Veja a inteligência artificial. Hoje as pessoas não escrevem mais, porque se botar meia dúzia de título com o enredo que você quer, vem o texto. Exatamente. Então, isso é uma coisa que, ao invés de nos ajudar, está nos ferindo. Só que a humanidade está pagando para isso. Então, enfim, a gente vai entrar numa linha, a gente vai entrar numa linha muito complicada, mas a questão maior é que a gente não precisa de muito para a gente poder fazer muito pelos pacientes também. Exatamente. Exatamente. É Não isso. precisa mesmo, né? Agradecer ao Dr. Rodrigo de ter vindo. Veio do Rio, gente. E a gente tem muita coisa para falar ainda. Nossa Olha, senhora. vocês estão iniciando um projeto, alguma coisa relacionada com atletas, né? Isso mesmo. Isso, Isso. fisioterapia preventiva, né? Que eu acho muito bacana, porque eu sei que nós temos os dispositivos, né? Existe a placa ali que ajuda também Sim. na performance desse atleta, mas eu sei também que não é
qualquer, né? Não Não é é qualquer só, placa, não é né? qualquer placa também, não é assim, vou ali comprar uma Até placa e eu para vou ter entender, né? rendimento. Porque às vezes fala placa, a pessoa pensa assim, ah, só tem uma, só Placa, existe uma, né? placa do bruxismo, né? Placa do Isso, bruxismo. Aquela que eu uso para mim isso. dormir. É aquela lá mesmo? É isso. Olha, isso aí é uma linha também que eu acho que vocês recebem muito, né? Os pacientes Sim, com plaquinhas que usa para dormir porque se aperta durante a noite. isso, muito, mas É, muito mesmo. esse é um assunto bem importante, eu acredito. Por quê? Porque grande parte desses apertamentos que se tem, que é o bruxismo, acometem as pessoas, a grande maioria, e principalmente fazem um reflexo de controle emocional, de ansiedade, hiperatividade. Os atletas de academia, que têm uma intensidade muito maior, preocupações que se tem na vida do dia a dia, enfim, fazem com que esses estímulos de contração muscular aconteçam e acometem também a questão da boca. Mas por que acometem a boca? O problema não está na boca, o problema é esse ramal de intensidade de circuito elétrico. Então, como eu falei lá que os sensores da boca são como se fossem os eletrônicos, né, os componentes eletrônicos, a questão neural são como uma eletricidade, são fios, né? E eles se ligam, dando informação e também pela energia gerada pelo próprio corpo, fazendo todas as interligações de informação. Então, não é a boca na questão maior do processo de desgaste dentário, que a gente vê Sim, que acometeu os dentes, né, por causa dos fatores de efeito, é porque tem algo naquela região, gerenciada por esse nervo importante chamado trigêmeo, faz essa coordenação de movimentos. Por quê? Porque na nossa boca, nessa região mandibular, tem essa linha de inervação para a movimentação. Não só para sensibilização, sensorização, mas e sim para provocar uma movimentação da musculatura atrelada a essa mandíbula, a esse osso. E aí você imagina, na coluna por inteiro, tá aqui a coluna, tá aqui a coluna. Vários nervos espinhais aqui. Tem os nervos que estão voltados na parte do crânio, entrando para a informação intracraniana, do sistema nervoso central. Faz as conexões com todos os segmentos e particularidades do cérebro. Maravilha. Essas energias que entram aqui, elas estimulam outras energias e outras áreas de movimentação. Então, você lembra que, com certeza, se não um familiar, ou até a gente mesmo, ou um próprio paciente, fala que se mexe muito à noite, se debate muito durante o sono e, principalmente, faz uns espasmos de movimentação involuntária. como se estivesse caindo. Isso. Nossa, não é? Mas por Ai. quê? Foi por causa do sonho? Né? Nem sabe, mas muitos desses reflexos autônomos, vamos colocar assim, são frutos dessa descarga elétrica que se está dissipando para essa questão neural. Isso, na questão da boca, parece meio que fora do contexto, né? Mora fora do contexto, mas essas estimulações fazem com que existam essas movimentações involuntárias da mandíbula. E quem está interposto entre essas regiões, superior e inferior, são os dentes. E os dentes vão se movimentando, vão se desgastando. Com isso, essas tensões que estão acontecendo graças a essa movimentação da musculatura músculo-esquelética da mastigação. Muito bem. Da musculatura da mastigação. Só que isso leva a umas contrações. Você não está dormindo? Qual é a ideia? Não é reestruturação? Não é desintoxicação do seu corpo? Fazer tudo o reequilíbrio, Não né? é o reequilíbrio homeostático, celular? Exato. Não é isso? Fixação de informações, todo esse cenário Esse que a gente já sabe. processo. Muito bem. O que você fez durante a noite? Exercitando cada vez mais uma atividade não consciente, mas envolvida com outros fatores de desencadeamento. Só que acometendo áreas importantes, que são áreas de sensorização. O que aconteceu com o paciente? Cefaleia, dor na articulação, dor na cervical, ele já acorda com torcicolo, com tensão na lombar, Com dor de cabeça, dor de já cabeça, irritado, porque a irritabilidade. dor deixa irritado. Exatamente. Então, fatores viscerais alteram o fluxo e intensidade desse fator neural, elétrico neural. Então, se ele tem algum problema visceral, de fato, Já vai refletir. intestinal, funcionamento hepático, tudo isso, renal, que é tudo bastante, isso né? vai gerar uma informação via os nervos espinhais que vão passar por onde?
E vão empurrar quem? Vão dar um choquinho em quem? Naquele tal nervo que hoje está sendo bem estudado. Exato. E aí vai afetar algo a nível mastigatório? Claro. Porque não tem como você segregar e falar assim, não, você não passa essa corrente para cá, não. Vai para lá. Aqui eu tô com fita isolante. Aqui não. Não é Não assim Não que existe funciona. isso, entende? Então, placa de bruxismo, ele é cada vez mais prescrito, só que para fazer uma placa de bruxismo, você tem que saber qual é o problema biomecânico daquele paciente. E não simplesmente ir lá e Pra ter a Porque- placa certa, senão como que Porque faz? tudo que você altera, que a gente conversou, tudo que se altera na interposição de algo dentro da boca, entre os dentes arcado superior e inferior, altera o eixo da coluna. Alterou o eixo da coluna, vai afetar as funcionalidades que estão atreladas a ela. Pode ser visceral, pode, pode ser músculo-esquelética, pode. pode ser encaminhada, pode ser de tudo. É tudo Vital, interligado, é tudo não tem interligado. como. Pode afetar o coração? Opa, Claro que olha pode. que é lá os indícios lá, hein? Entendeu? Que já saiu estudo lá. Já que... são os estudos. Exato. Então, assim, tem que prestar atenção. Tem que entender que pode ter essa coligação. Entendeu? Só que isso, volta lá. Tecnicamente, para o dentista, o que ele ganhou com isso? É verdade. Ó, eu ganho na faceta, eu ganho na lente de contato, eu ganho na harmonização. A harmonização, gente. Ai, gente, vou perder o Sérgio. É hoje. Vai. É hoje que eu vou perder. Vai. A gente nem ia tocar nessa questão da harmonização. Ai, porque eu sei que é super Harmonização. delicadíssimo. Delicado. Você fala assim, ai, Natália, hoje eu fiz um botox, ficou lindo, né? Ficou, só que eu não posso aplicar a técnica. É. E porque sensibiliza também outras... Enfim. Essa São- técnica específica. Harmonização, acho que os critérios de elegibilidade do profissional, ele tem que estar muito crítico com o comprometimento em relação ao diagnóstico de fato. O sistema de oclusão, que é o sistema da relação dos dentes, ele imprime diretamente uma condição da mímica facial e do suporte dos tecidos para que você melhore a função, mas que você melhore também o aspecto de contorno de face, a harmonização de face. Eu não tô falando que a gente vai... A harmonização é uma técnica ruim. Não. Não. A gente não tá nesse Mas ponto, a mas gente tem a extrapolar alguns profissionais que fazem da harmonização, das técnicas de harmonização, dos conceitos, pelo menos, do que foi essa técnica, o que isso apresenta para a aplicação, de fato, como maneiras de você destoar isso, transformar o paciente. Então, pessoas que têm uma fisiologia, que têm uma aparência sendo totalmente transformadas e mudando os seus cenários da questão dos fenótipos que sejam, sabe? Então, isso vai ter uma conta para pagar. Não é setorizado, não é segmentado. Então, por exemplo, Mas que a conta vai chegar, ela chega. a conta chega e, lógico, tecnicamente, fazer um erro técnico, fazer uma infiltração em uma área que tem vascularização, enfim, aí é outra linha. Exato. Mas é o bom senso, ter o senso crítico que a sua aplicação técnica é uma aplicação técnica para harmonizar, para entregar ao paciente aquilo que ele de repente perdeu, dar para ele uma condição de Um outro autoestima. suporte ali, né? É uma outra linha. Então, porque eu quero Não ter essa linha que está sendo eu usada, perdi né? o meu lábio, a minha tonicidade do lábio. Você vai entregar uma naturalidade ao paciente. Você vai entregar um contorno facial, mas que não adapte ou não interfira diretamente com a funcionalidade. Então, é uma área que tem múltiplas funções. A gente vai Sim. recuperar esse propósito dos tópicos, né? Que é a multifunção que a cavidade oral tem, que vai alterar a tua respiração, a sua fonação, a sua dicção, né? A sua alimentação, vamos colocar assim, sua mastigação, e alterar também o seu nível de autoestima. Por quê? Porque a fachada é expressa com a face, de fato. Exato. Então, o teu cartão de visita é a face e o sorriso. Face e sorriso não tem outro, não adianta. Você pode estar careca, você pode estar careca. Você pode estar, assim, destoando as condições que causam algum tipo de características caracterização. Beleza.
mas um sorriso É e sempre. e uma mímica facial, uma expressão facial é que te dá algo que você Que é não seu, precisa perguntar. exato. Tá com dor, a pessoa Só faz cara de olhar. dor. Exato. A ansiedade, preocupação. Pessoa que tá mais feliz, ela já tá mais, né? Então, Você repara, a pessoa é tá no falando com rosto. você e tá se apertando. Apertando, você tá sentindo uma contração muscular na lateral. Você tá tudo bem? Tá relaxado? Não, tudo bem. Aí tá pensativo, ele tá assim, ó, só ativando. Só tá o corpo presente. O A pensamento, tudo ele pensamento tá bem. tá longe. Então, assim, aqui, ó. são vários sinais. E o dentista, Sim. ele consegue perceber isso. O dentista, ele tem quantas horas de consulta, talvez, para poder estar com o paciente olhando o quê? O rosto do paciente. Ele não fica com a cara enfiada na boca do paciente. Ele está olhando o rosto. Ele está vendo a tua expressão. Ele está Tá vendo o que você doente. conta. Como você se comporta para você poder até falar sobre o seu problema. Se você está confusa, porque você não sabe exatamente o que está acontecendo. Né? Ele tem E o esse medo la- também, porque o paciente que ainda vai tem pro isso. dentista, ele já vai com É, aquele medo. exato. Aquele medo. Aquele É, medo, é. né, Eliseu? Aquele medo. Então, Exatamente. todo esse bloqueio, e daí chega um dentista, e Sim, o controle emocional só do de cara. falar já sua O mão. motor, o doutor tem medo dessa agulha, pode fazer o canal. Assim. Então, assim, não tem como, né? Então, assim, o que acontece é que o dentista ele tem muito tempo de cadeira, diferente do médico, que atende numa mesa, um receituário, numa canetinha, Aqui, olhando ó, você aqui. assim. E às vezes ele tá olhando para o outro lado e você tá entrando aqui. E aí a tua marcha aqui, mesmo que não seja ortopedista, mas a tua marcha aqui é diferente, você anda diferente. A sua fisionomia, a nível do alinhamento corporal, ele não percebeu. Então ele pode achar que o problema dele é gástrico ou que seja um outro problema sistêmico, que seja, um sinal clínico que seja, mas ele não olhou outras áreas, porque ele não deu tempo. Aquela parte inicial de você ter o contato, de ver o paciente chegando e você recepcionando, é o melhor momento de você começar a entender aquela história que ele vai contar. acontecendo? Pronto. Exato. Então, ter uma recepção, que o cara, para poder entrar no seu gabinete lá de trabalho, no seu consultório, ele tem um movimento a ser feito. Se você trabalha com fisioterapia, se você Sim. trabalha com odontologia, você entende que isso você tem uma influência, você já deixa ele caminhar, deixa ele vir. Como É vai? isso Tudo bem? mesmo. Deixa ele vir até você. E vai lá para poder. E olha a face. Veja como ele que está sentado na cadeira, se ele está reto, se ele está se incomodando, está virando de lado, se ele só está assim com o cabelo jogado para um lado, ou sem cabelo mesmo, eu estou só virado desse Só lado. viradinha aqui. Entendeu? Como é que está o nível do alinhamento das órbitas? Por quê? Porque isso tem tudo a ver com o movimento e adaptação de equilíbrio que foi gerado com aquilo que está fora do eixo. A estabilidade Da postural estabilidade. ali, né? E aí, uma das coisas que eu vim aprendendo com outros da educação física, outros profissionais, é que não existe uma postura ideal. Exato. Exato. E eu tenho um problema muito sério com isso. E é exato, eles Tô estão falando que certos, não existe uma postura ideal. eles não falam isso. Mas o que vocês acham? Vocês acham que existe uma postura ideal? Ou vocês estão na mesma linha que talvez, na minha linha de raciocínio, que exista uma postura ideal, sim, mas ela é adaptada para São muitos corpos, mas a postura ideal para você não é a dela, mas você Isso. vai ter uma conta porque você não está com essa postura como um alinhamento. Porque você tem que ter um protocolo, tem que ter um padrão de referência, que é a postura ideal, que é o alinhamento das estruturas musculoesqueléticas, esqueléticas principalmente. Então, se elas têm uma funcionalidade de formação, é porque ela tem que trabalhar na sua melhor capacidade naquela formação, naquele alinhamento. Se você tira esse alinhamento, você já não está na sua melhor capacidade. Não tá usando 100%. Você vai ter também um É o gasto que energético isso aí a gente maior. volta até para o esporte, porque Isso. é igual você ter um carro de Fórmula 1 com algumas peculiaridades da diferença entre o que está na roda direita com a roda esquerda. Ah, mas ele anda. Mas eles não são exatamente Exato. iguais. No nosso mundo, quanto mais simetria, é melhor. Quanto mais simetria, mais estabilizado. Mais equilibrado. Mas nós não somos simétricos. Não somos simétricos funcionalmente. Então, esse é um preceito assim, que eu tenho, que não é exatamente o que está dentro dessa lógica de adaptação é o certo. Eu acho que eu tenho que buscar sempre uma questão simétrica.
eu tenho que buscar o máximo de menor perda de energia, De gasto. de gasto, para que eu possa fazer com que esse paciente favoreça. Execute. Exato, é que isso ele que eu precisa. é isso que eu percebo, que é isso que eu preciso na odontologia, quando eu mexo com esporte, ou quando eu mexo também Sim. com estrutura de reabilitação de dente, né, de contato. Mas o paciente não tem só aquele desequilíbrio que eu estou tentando equilibrar. Então, aquilo que eu equilibrei na mordida, eu posso ter uma influência de outras áreas que me desequilibram a mordida, mas eles vão lá Exato. para mim dizendo que, meu dente soltou, minha coroa do implante está balançando. Por quê? Porque foi... Mas no dia eu apertei, no dia estava tudo certinho. Por que O mudou? que influenciou Por que ali? influenciou? Porque tem alguma parte corporal. O que acontece? Então, a gente vai buscando isso. Mas você tem que entregar isso para que o paciente entenda, porque do contrário ele não entende e acha que você é o péssimo profissional que nunca consegue apertar o raio do meu dente. E Exato. você sempre quebra essa porcaria dessa cerâmica. É mais ou menos assim. Cansei, tô cansado. Cansado, Tô assim, cansado dessa eu história. quero meu dia de volta. Tem É. isso, tá? Tem isso também. A tolerância dos pacientes em acharem que você é um mau profissional é porque você está gerando para ele problemas recorrentes. E a fisioterapia tem isso. Se você faz 10 sessões, não melhora. Ei, pode fazer em menos. Eu vou melhorar antes. Exato. Então, o impacto de ser antes dá para uma credibilidade que você não é o mago do negócio. Não, é que você foi em ambientes que, teoricamente, não foram diagnosticados. E aí, essa questão dessa interligação faz muito sentido para mim. Entende? Porque aí sim, a gente tem essas conotações entre a diferença de um lado com a diferença do outro lado, principalmente na região postural, faz com que, se a gente conseguir aproximar isso, tirar essas variáveis laterais, esses desvios, Deixar o mais diminuir próximo mais possível. próximo do desvio padrão ser menor, com um índice menor de coeficiente, automaticamente a gente consegue ter um equilíbrio E uma ou resposta. uma variação É. postural. Então, volta lá. Vocês acham que existe uma postura ideal mesmo? Ou não existe mesmo postura ideal? A postura ideal é adaptada? Porque, assim, foi essa condição que eu escuto que não existe, mas não existe e não aplicam como se fosse existente. É engraçado que o educador físico coloca essa condição como se isso fosse uma utopia e que esses respeitos a esses equilíbrios, desequilíbrios que tem do corpo são pontuais. Pontuais, seus, e eu tenho que respeitar isso de você. Como fisioterapeuta, vocês acham que isso é uma lógica? Entenderam mais ou menos a ideia do negócio? Então, a gente tá numa linha tênue, né? É porque, assim, o que eu penso sobre isso? Eu não tenho necessariamente ter uma postura correta. Eu tenho que ter sim, eu tenho que ter uma postura correta para eu conseguir caminhar, fazer as minhas funções. Mas ela deixa de ser correta a partir do momento que tem o desequilíbrio e começa a aparecer as dores. Aí tem algo em desequilíbrio. Por quê? Uma pessoa que, vamos lá, uma pessoa que nasceu lá com um bumbum mais empinadinho lá, né? A lordose, a hiperlordose, que todo mundo fala. A gente tá com uma paciente que desde que ela se entende por gente, todo mundo local que queria ela corrigir. vai, ela tenta corrigir a hiperlordose. Não vai, isso é estrutural. É genético dela, não Exato. tem como Então o fazer. seu corpo se adaptou a isso desde que É. você nasceu. Porque são curvas fisiológicas naturais Exato. que ela teve de Então, comportamento. mas então não existe uma. Mas a gente consegue resolver, como criança, uma questão de apoio podal, que é o desabamento do médio pé, com relação ao o geno valgo do joelho. Então, isso você corrige. Por quê? Porque você sabe da implicação fisiológica biomecânica que se tem para outras áreas do corpo que podem ter o potencial de se desenvolver de uma maneira melhor, com um ângulo melhor, com menos condição de intensidade articular ali. E aí eu não vou fazer? Porque ele tem isso geneticamente? Então, mas se ele Não tem é? isso geneticamente, você tem que trabalhar normal com esse paciente. Você Mas não o paciente pode. já consolidou, aí é Exato. diferente. Aí é diferente, mas numa questão de desenvolvimento, concorda? Então, assim, é muito fácil falar muito lá no fim da linha, mas no meio da linha parece que não se tem um comprometimento em melhorar isso. Porque existe, sim, uma postura ideal, tanto é que a gente tem padrão. Tem um padrão de um alinhamento, senão por que a gente está falando de lordose, cifose, de escoliose? Para que isso? Não faz diferença, concorda? Para que tem um termo técnico? Né? Para que a gente tem um termo técnico se a gente não tem algo que sai da linha de referência? Então, não precisa ter referência. Então, isso me assustou
quando eu escutei isso de alguns profissionais sobre esse tipo de interpretação. É como se rasgasse o que a gente faz, principalmente trabalhando com dor e sabendo do potencial que essa dor tem, principalmente no ajuste postural, como se isso não tivesse importância. E o que mais a gente faz? Ela tem importância, mas ela não pode ser colocada como Prova de fogo. Falar assim, ó, isso mesmo. 100% Porque cada aqui. corpo ele vai responder de uma Exato. forma. Você tem que ter o quê? Você tem que ter O uma máximo de uma adaptação. homeostasia para ter uma Exatamente. boa função Exatamente. dentro da sua atividade cotidiana. É isso Então, no mesmo. atleta, o que eu faço com o atleta? Eu tenho que fazer com que o gesto dele seja o máximo desempenhado, com o mínimo de perda. Ele não pode perder energia por causa disso. Se eu pego um atleta hoje, E uma máxima eficiência. exatamente. Se eu É. pego um atleta hoje, com 19 anos, atleta de tênis, qual é o maior acometimento do atleta de tênis? É sempre na região pubiana, região de quadril, Isso. por causa da adaptação, mas principalmente na região da lombar. E ele tem uma outra... Esse é um processo degenerativo importante, por causa bem daquela região do saco, aquela parte finalzinha da coluna, que tira o atleta, às vezes, de função com 30 anos. Lembra do Guga? Né? É bem Assim isso. como outros. Então, tem essa característica de algo que você é promovido, né? Que você recebe, né? Que você herda de uma atividade física ou de uma extrema atividade física. Então, se você consegue monitorar isso e trazer isso para que você possa estabilizar, tendo esses... Eu não vou poder nunca falar para ele não usar a linha funcional Exato. da cadeia muscular, do trilho, papapá, porque é a maneira que ele faz o movimento. Como é que eu vou falar para ele jogar tênis, mas não fazer mais o movimento de saque com forehand? Como que faz? Eu não joga mais. Daí já encerra antes. É a mesma coisa, você fala para um paciente com uma contratura, uma lombalgia, fala assim, ó, agora você pode parar de andar, você vai tomar um Miozan e você fica 3 dias em casa acamado, não levanta. Por favor, porque se levantar pode Se piorar. você andar, você piora. Não existe. Ele vai piorar de ficar deitado. Você entende como é que é uma coisa É. assim muito... E a mesma coisa. Então, como é que você vai fazer para melhorar? Você tem que tentar reequilibrar esse atleta. É todo o reequilíbrio. E aí, pronto. Aí vai nessa fase que a gente estava conversando mesmo. É a integração, eu fico muito feliz aí. Isso brilha meu olho direto. É, Tá não brilhando tem de alguém como. aí também. Mas é muito legal, gostoso, muito legal, gostoso. Muito legal. A gente poder entregar alguma coisa assim, eu acho que é muito mais gratificante. É que a muito gente já bacana. conversou. E essa nossa conversa, ela foi incrível. Ah. Acabou o nosso horário, passou tão rapidinho, mas hoje foi essa conversa, assim, muito legal. Foi uma troca de experiência muito bacana, né, doutora Natália? A gente ter essa troca foi muito bacana mesmo, pra Que gente bom, poder que crescer bom. mesmo Mais profissionalmente. uma vez agradeço aí. Vocês estão sendo umas preconizadoras de uma nova era, acredito. Assim como, com certeza, tem outros profissionais também muito comprometidos com isso, mas é sempre bom a gente tentar falar em 4 cantos aí do mundo. Né? Exato, as pessoas E- precisam entender um pouco Exato. mais. E eu me fico muito lisonjeado, mais uma vez, pelo convite e essa oportunidade que vocês puderam me permitir aqui estar com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, né? E você de casa, quero agradecer também por ter ficado até o final, ter assistido esse bate-papo incrível que a gente teve aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos, com os parentes, que para a gente poder expandir mais sobre esse assunto, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre toda essa história. E obrigado, né? De ter participado aqui, ter ficado conosco até no finalzinho, nesse Entre Sessões, que cada história é um roteiro de superação. E a cada sessão, um capítulo de transformação. Ô, Glória!